O caso de hoje fala sobre avistamentos de objetos estranhos no céu do interior de São Paulo, onde em um dos casos a polícia chegou a fazer uma perseguição. Esse roteiro é baseado em matérias e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like e que mostre o nosso canal para alguém que você acha que vai gostar de ver o nosso tipo de conteúdo. Hoje vamos falar do caso Morro da Mariquinha. Aqui no canal em 2019, nós fizemos um vídeo sobre um contato direto com um suposto ser de outro planeta que teria acontecido em Sorocaba, interior de São Paulo, onde um homem alegava ter entrado em luta corporal com um ser desconhecido. Esse caso teria se passado no ano de 1997, mas anos antes a região já tinha vivido episódios dignos de dar até nome a um bairro. O caso que vamos falar hoje se refere aos acontecimentos entre Sorocaba e Votorantim. Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, é a quarta cidade mais populosa do interior paulista, com um pouco mais de 695 mil habitantes. De acordo com dados do IBGE de 2021, é uma capital regional. Votorantim, a cidade vizinha, localiza-se na região metropolitana de Sorocaba, com uma população de pouco mais de 122 mil habitantes, de acordo com dados de 2019. Antigamente, Votorantim era um bairro de Sorocaba e em 1964 foi desmembrada, subindo à categoria de município, se tornando a capital do cimento do Brasil. Grande parte da sua economia vem diretamente da venda de cimento para muitos estados do país. E é exatamente por ter uma história tão ligada entre si que vamos unir nesse vídeo esses acontecimentos nos dois lugares. O primeiro momento que vamos abordar é um fato que ganhou o nome de caso Morro da Mariquinha, devido ao bairro onde ele terminou após uma perseguição policial. Essa história teve início em 8 de janeiro de 1979, quando uma viatura da Polícia Militar foi atender ao pedido de ajuda de um mecânico chamado Sérgio Pregnoleto. Esse homem estava visivelmente abalado e dizia estar sendo perseguido por uma luz misteriosa em pleno centro da cidade de Votorantim. Segundo Sérgio, naquela noite, quando ele ia para casa, ele estava subindo uma avenida chamada Coronel Nogueira Padilha e notou que havia algo com uma luminosidade estranha no céu, mas mesmo sem entender o que era, ele continuou seu trajeto. Ele entrou na rua onde morava e assim que iria entrar na garagem da sua casa, viu aquela luz estranha. Ela aumentou o tamanho, segundo ele, ficando quase como a luz do dia. Passou por cima dele, o deixando completamente assustado, sem entender o que poderia ser aquilo. Já passava da meia-noite, mas mesmo assim ainda havia familiares de Sérgio acordado, tendo em vista que um dos seus filhos também chegou a ver o objeto e ficar com medo. Na época foi relatado que eles temiam que o objeto fizesse alguma coisa com a casa, já que estava parado acima dela. Mesmo a uma certa distância, Sérgio conseguiu enxergar alguns detalhes desse tal objeto. Ele conta que ele era redondo em cima, com uma base achatada, emitia luzes vermelhas na parte de cima e uma luz que não era nem verde nem azul na parte de baixo. Ainda revela que era uma coisa muito bonita de se ver, mas que ao mesmo tempo dava muito medo. E ainda para completar, ele falou, abre aspas, "Nós estamos acostumados a enfrentar gente como nós, mas coisas estranhas não, por isso ficamos com medo", fecha aspas. Sem saber então como lidar direito com esse tipo de situação, a primeira coisa que ele pensou foi em avisar a polícia. Isso já era por volta das quase 3 da manhã. Quando foi então 3h15, Sérgio conseguiu falar com a polícia por telefone e uma viatura da polícia militar foi ao local. Eram os soldados Pandulfo e Sérgio Costa. Eles dizem que o homem estava completamente apavorado, contou sua história sobre o disco voador e dizia não estar louco.
Mesmo sem acreditar muito no que ouviram, os policiais resolveram fazer uma ronda pela região, já que aquela luz não estava mais na cima da casa daquele homem, e tentar descobrir se alguma coisa estranha tinha realmente acontecido por ali. O soldado Pandulfo chegou a comentar em uma entrevista: abre aspas, nós pegamos a viatura e subimos em direção ao campo de futebol do São Bento, que é um time local. Chegando lá, vimos um objeto luminoso parado no alto, perto de um supermercado. Deu a impressão que o objeto luminoso estava seguindo a gente. Depois disso, ele saiu em frente e parou, ficando na mesma posição por algum tempo. Fecha aspas. Segundo o soldado Pandulfo, o objeto voador oscilava, pela descrição feita, tinha forma de uma meia-lua e dele saíam raios luminosos verdes, vermelhos e azuis da parte superior e inferior do objeto, comprovando então que realmente havia algo estranho, inexplicável, que tinha assustado o morador. Ainda diante daquela luz parada, os policiais tentaram manter algum tipo de comunicação com o objeto, e segundo eles, houve resposta. Eles dizem que com o holofote da viatura, eles enviaram sinais de luz, piscando as lâmpadas, e parece que o objeto respondia. Eles disseram que por parte do objeto as luzes não se apagavam totalmente, mas era nítido que eles diminuíam a intensidade da luminosidade. Quando os policiais acendiam e apagavam o holofote, as luzes do objeto se tornavam fracas e depois aumentavam novamente a sua luminosidade. Foi aí que os policiais resolveram testar uma outra luz. Eles acenderam a luz vermelha da sirene e aquele objeto respondeu com uma luz da mesma cor. Diante desse acontecimento e também sem ter uma forma de agir definida, os soldados da polícia se comunicaram então com o sargento a quem deveriam se reportar. Esse homem, chamado Sargento Maurício Caruso, disse que os dois policiais contaram o que viram e pediram permissão para que pudessem participar de uma busca a esse objeto estranho. E o sargento permitiu, mas recomendou que eles tivessem muito cuidado. Como essa história era sobre terem avistado um objeto esquisito, o sargento também resolveu ir até o local ver o que estava acontecendo. Logo a notícia se espalhou entre os próprios policiais e pouco tempo depois já haviam 8 viaturas da polícia no local e mais policiais estavam a caminho. Nesse meio tempo, aqueles 2 primeiros policiais disseram que o objeto estranho e luminoso havia se deslocado para as proximidades de uma pedreira pertencente a uma empresa chamada Júlio e Júlio, local que existe até hoje na cidade, e lá o objeto permaneceu parado. Um homem chamado Carlos Dolles, que acompanhava uma viatura vinda de Votorantim, conta que quando eles estavam nas proximidades dessa pedreira, o que se via no céu não era apenas uma, mas 5 luzes. A primeira mais forte ficava no centro, as outras eram menores e rodeavam a maior. Com binóculos, eles puderam ver apenas uma decomposição de cores. Essa decomposição de cores também foi avistada pelos policiais, que disseram serem cores bem diferentes das que estamos habituados a ver. Ainda segundo ele, quando a viatura estava chegando no local, um dos policiais pelo rádio comunicou que havia dado um sinal com o holofote ao objeto e recebeu resposta. Depois ele procurou dar mais sinais e não obteve mais resposta. O sargento que foi até lá, o Maurício Caruso, presenciando o fato, chegou a dizer, abre aspas, não posso chamar o que vimos de disco voador, porque depois podem dizer que eu fiquei louco. Mas quase 20 policiais viram tudo. O que vimos não era uma estrela, pois tinha uma luminosidade diferente das outras e pelo tamanho dela não podia ser uma estrela. Nós resolvemos seguir o objeto, pois ele parecia que estava perto, mas na verdade estava bem alto. Eu tive a impressão de que ele baixou um pouco, todo mundo estava comentando sobre o assunto. Não tenho nem como dizer precisamente se ele baixou ou subiu. Se realmente o objeto chegasse a descer, não sei dizer o que eu faria. Mas acho que todo mundo sairia correndo, porque a gente não está acostumado a enfrentar esse tipo de coisa. Fecha aspas.
Os policiais permaneceram até depois das 4 horas da manhã na pedreira, examinando o local. Durante esse tempo, o objeto permaneceu imóvel em uma altura considerável. Alguns investigadores da delegacia de polícia também chegaram a ver, por volta das 6 horas da manhã, uma estranha luminosidade no céu. Aqueles primeiros policiais, o Pandulfo e o Sérgio Costa, acompanhados do Carlos Dolles, nesse horário também por volta das 6 da manhã, de acordo com informações cedidas por eles, as estrelas já haviam desaparecido do céu, mas os objetos continuaram com a luminosidade ainda intensa. Depois, com a claridade do dia, ela deixou de ter tanta luminosidade. Segundo os policiais, eles não foram os únicos a avistar o objeto. Outras pessoas viram esse objeto voador nas proximidades de um outro bairro chamado Trujillo. O dia se passou, essa notícia do tal OVNI saiu no jornal local, toda a população ficou alvoroçada, querendo saber mais e também ver o tal OVNI. Então, naquela noite, um grupo de cerca de 50 pessoas se reuniu para tentar ver mais uma vez essa tal luz, achando que ela deveria aparecer na mesma região. Realmente algo aconteceu. Nessa noite, estranhos fenômenos, como uma explosão luminosa nas proximidades da represa de Ituparanga, a cerca de 18 quilômetros dessa pedreira, aconteceu. Segundo relatos, era uma explosão sem ruídos e com muita luz. Em seguida, as luzes da cidade se apagaram e o céu parecia extremamente claro naquela região da represa, e nem mesmo a Light, que era a antiga companhia de energia elétrica da cidade, conseguiu explicar o fenômeno. Eles disseram que houve um desligamento da linha de transmissão de energia, contudo, os seus engenheiros não souberam explicar o que realmente aconteceu. E depois disso, as luzes apareceram no alto da pedreira novamente. Testemunhas da época relataram aos jornais que o objeto parecia ter levantado do próprio chão, ficando suspenso sobre o morro mais uma vez, e suas luzes de tonalidade azul, amarela e às vezes vermelha era tão intensa que ofuscavam a visão, e ele movia-se muito lentamente e permaneceu no céu até que mais uma vez o dia clareou, quando, segundo algumas pessoas, uma outra luz maior se colocou sobre a primeira e elas desapareceram no céu rapidamente. Com notícias então em 2 dias seguidos de objetos estranhos vistos no céu, quando foi no dia 13 de janeiro daquele ano, mais de 5.000 pessoas se reuniram no morro, ocupando cerca de 1.000 veículos, entre carros, ônibus e caminhões, que se postaram no quilômetro 95 da rodovia Raposo Tavares, que fica bem próximo ao morro, todos à espera do suposto OVNI. Segundo as notícias dessa data, nada aconteceu em grande parte da noite, até que por volta das 4 da manhã, parte do público já havia desistido de esperar e ver o tal disco voador, até que finalmente algo foi visto. 2 rádios locais começaram a reportar que uma luz vermelha foi vista no céu da região, porém parecia muito distante. Algumas pessoas acreditaram que poderia ser, na verdade, o planeta Vênus. Porém, logo depois disso, uma estranha luminosidade foi vista mais uma vez no alto do mesmo morro. Quando isso aconteceu, os faróis de alguns carros se acenderam sem que ninguém estivesse no veículo, e as rádios que haviam anunciado a luz tiveram o seu sinal interrompido inexplicavelmente. Ainda nessa data, numa reserva florestal chamada Fazenda Ipanema, na cidade vizinha de Iperó, a cerca de apenas 30 quilômetros de onde as pessoas estavam, e essas coisas estranhas aconteceram, o mesmo objeto das noites anteriores foi observado por uma equipe inteira da polícia rodoviária, e depois disso, o objeto não foi mais visto. Nas semanas seguintes ao ocorrido, binóculos e telescópios desapareceram das lojas. Os jornais diziam que os fatos já haviam chegado ao conhecimento da NASA. Esse caso, Morro da Mariquinha, como ficou conhecido, marcou a memória das pessoas que tiveram a chance de testemunhá-lo e se tornou o caso mais emblemático da região. Porém, esses não foram os últimos avistamentos acontecidos por lá. Existem outros relatos que fizeram com que hoje em dia na região exista até mesmo um bairro com o nome Jardim Mirante dos OVNIs. E vamos contar em breve essas histórias onde, além de objetos, seres foram vistos pela cidade. Tudo isso entre os anos de 1997 e 2012.
Comente se você já conhecia esses relatos, se sabe outros detalhes que eu acabei não comentando. Pode sugerir também outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.